O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então, os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostrem que, ou mais, se falei bem, por que me beites? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu, também, um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora, o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer.
Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso, sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus, e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então, começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e, segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado o Pavimento, em hebraico o Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado o Calvário, em hebraico o Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois. Um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz, nele estava escrito: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, está escrito.
Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E logo saiu sangue e água. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e, depois, do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu, dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: e não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no, com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim e, no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na Sexta-feira Santa, dia em que nós celebramos o amor extraordinário com o qual Cristo nos amou e se entregou por cada um de nós. Mas mais do que o Cristo nos amar e se entregar por nós no coletivo, nós podemos dizer como São Paulo, na Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Esta vida na carne, eu a vivo na fé. E que fé é esta que Paulo tem? A fé de que o Cristo me amou e se entregou por mim. Esta é a fé da Igreja. Por isso, ao meditarmos a paixão de Cristo nessa Sexta-feira Santa, nós temos que nos dar conta de que Jesus, enquanto homem, pensava em nós no momento da paixão. Ou seja, vamos tirar o nós. Vamos, assim, ser bem específicos. Jesus pensava em mim no momento da paixão. Veja, Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho se fez homem. E se fez homem
Porque Deus queria manifestar o seu amor por nós e nos amar num coração humano. Ou seja, Deus lá no céu, ele não consegue sofrer. Deus no céu é impassível. Então, para que Deus fizesse a gente compreender a enormidade, a estupidez, a desgraça que é o nosso pecado, Ele se fez homem para receber na sua humanidade todas as consequências do nosso pecado, para que nós víssemos encarnada a consequência da nossa miséria. Agora, para cumprir essa missão de amar todos os seres humanos, ou seja, bilhões e bilhões de pessoas que existiram antes de Jesus, existiam na época dele e viriam a existir até o fim dos tempos, Jesus precisou receber de Deus poderes sobre-humanos. Eu quero que você entenda, Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus que se fez homem. Mas o homem Jesus, ele tinha uma alma. E essa alma era limitada. Então, essa alma limitada não tinha condições de amar a todos os bilhões e bilhões de pessoas individualmente, cada um. Então, para fazer isso, ele precisou receber de Deus uma graça superabundante que ultrapassa as graças concedidas a todos os santos de todos os tempos. Veja, e que graça é esta? Bom, Jesus, desde o ventre da mãe, ele tinha a visão beatífica. Para você entender do que se trata. Como é que eu, hoje, século XXI, posso rezar para Santa Teresinha, que está no céu, enquanto milhares de pessoas rezam para ela ao mesmo tempo e ela pode amar cada uma dessas pessoas individualmente? A explicação é simples. Ela tem a visão beatífica. E tendo a visão beatífica, ela pode fazer isso. Ora, Jesus, para poder cumprir a sua missão de amar a cada um de nós individualmente, e não somente lá na cruz, desde a concepção, desde o útero, o ventre da Mãe Santíssima, Jesus precisava, desde aquele momento, ter a visão beatífica e, portanto, Jesus pensava em mim o tempo todo. Essa é a fé da Igreja. Esta é a fé dos místicos. E esta é a fé que nos ensina o magistério da Igreja. O Papa Pio XII escreveu uma encíclica chamada Mystici Corporis, no número 75. Ele nos explica essa doutrina que é tradicionalíssima na Igreja e, infelizmente, na teologia moderna, saiu de moda. Mas, ao sair, ao rejeitarmos esse ensinamento tradicional da Igreja, fica a lacuna. Como é que Cristo pessoalmente me amou, se eu não acredito na visão beatífica? O Papa então diz o seguinte, número 75 da Mystici Corporis. Esse amorosíssimo conhecimento que o Divino Redentor de nós teve, desde o primeiro instante de sua encarnação, excede tudo quanto a razão humana pode alcançar. Ou seja, Jesus me conheceu desde o primeiro momento da sua encarnação. É isso que o Papa está dizendo. E ele esclarece. Pois que ele, pela visão beatífica de que gozou apenas concebido no seio da Mãe Santíssima, tem continuamente presente todos os membros do seu corpo místico e a todos abraça com amor salvífico. Ou seja, Jesus, enquanto homem, com a alma humana, com o coração humano, me amou. E Ele me amou e pensou em mim constantemente, mais do que qualquer apaixonado pensa constantemente na sua amada. Jesus pensou em mim e me amou o tempo todo. Ele não fazia outra coisa a não ser pensar em mim o tempo todo. Santa Teresinha expressa isso numa poesia linda que ela fez para Celina, poesia número 24, em que ela diz assim que Jesus, lá, o menino Jesus, acariciava com a sua mãozinha a Virgem Santíssima e com aquela mesma mão ele sustentava o universo. E ao olhar para o rosto de Maria, Jesus se recordava de mim.
Jesus, criança, ao olhar o rosto da mãe, com aquela mesma alegria com que todas as crianças se alegram ao ver o rosto da mãe, ele se recordava de mim. Por isso, ao celebrarmos a Sexta-feira Santa, nós precisamos tomar verdadeiramente ao pé da letra o ensinamento que está na carta de São Paulo aos Gálatas. O Cristo me amou e se entregou por mim, pensando em mim. Estes sofrimentos, essas agruras, essas dores, os seus suores de sangue, as suas angústias, a sua crucifixão, aquelas tremendas perseguições que ele sofreu, tudo isso ele fez por mim. Ele me amou e se entregou por mim. Então, quando você, nessa celebração da Sexta-feira da Paixão, você ouvir a narrativa da paixão, pense que Jesus está pensando em você o tempo todo e dando aquelas respostas por amor a você e que ele vai morrer na cruz por amor a você, pessoalmente, e ele está pensando em você. É essa a doutrina tradicional da igreja. Ou seja, quando Jesus, no Horto das Oliveiras, suou sangue, ele agonizava, sabe por quê? Porque ele via o meu pecado. E quando Deus enviou a ele um anjo para consolá-lo, seu coração foi consolado porque ele viu a minha conversão. Por isso, ele nos conhece. Ele me conhece mais do que eu conheço a mim mesmo. O Papa Pio XII, no momento de enlevo na sua encíclica Mystici Corporis, ele não deixa de expressar o seu estupor. Ele diz assim: ó admirável dignação da divina bondade para conosco, ó inconcebível ordem da imensa caridade. No presépio, na cruz, na glória sempiterna do Pai, Cristo vê e abraça todos os membros da Igreja muito mais claramente, com muito maior amor do que a mãe, o filho que tem no regaço. Do que cada um de nós se conhece e ama a si mesmo. Ou seja, Jesus me conhece mais do que eu me conheço e me ama mais do que eu me amo. Isso é admirável, isso é grande, isso é extraordinário. Por isso, nessa Sexta-feira Santa, quando nós, com nossa penitência, nosso jejum, ouvirmos a narrativa da paixão, e chorarmos os nossos pecados que causaram toda esta miséria, quando nós, arrependidos de nossa ingratidão, do esquecimento de Deus, quando nós, arrependidos de nossa miséria, estivermos lá diante de Deus, sofrendo e sinceramente vendo a agonia do Cristo por mim, por amor a mim, ali, no meio desse sofrimento e dessa dor, no coração de Cristo, haverá uma consolação. Por quê? Porque quando o pecador se arrepende e derrama suas lágrimas, o céu se alegra. Cristo vê a nossa conversão. E no meio daquelas agruras, nós seremos consoladores como a Verônica. No meio das cusparadas, dos xingamentos, dos empurrões, dos bofetões, no meio dos chicotes e da cruz que lhe pesava aos ombros, a Verônica vem com um simples gesto amoroso para enxugar o rosto do seu divino Mestre. Faça isso. Console o Cristo no meio da paixão, com uma lágrima de arrependimento pelos seus pecados. Ele, amoroso e sapientíssimo, conhece você e ama você mais do que você se conhece e se ama, e receberá esta sua oferta, esse sacrifício de louvor ao nos arrependermos, e será consolado. Que essa Sexta-feira da Paixão seja uma experiência para você do amor infinito, com que Ele me amou e se entregou por mim. Deus abençoe você.
Para encerrar nossa leitura e reflexão da palavra de hoje, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou desse vídeo? Curta-o e compartilhe com amigos e familiares. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deus te abençoe.